Ora, muito bom dia, pessoal. Bem-vindos ao primeiríssimo Café da Manhã em Viagem. Hoje tenho a melhor companhia possível. Hugo Martins é o primeiro viajante que está presente aqui no Café da Manhã em Viagem. O Hugo já esteve em mais de 70 países, já viveu em 5 países, e o Hugo vem-nos falar um bocadinho sobre a sua história, sobre os seus hobbies, sobre a sua loucura pela música, especialmente por uma banda específica, e vai-nos falar também sobre a sua paixão pelo minimalismo e também pela forma como ele viajou numa diferença de um país para o outro em 50 graus. Hugo Martins, fala-nos um bocadinho sobre ti. Bem-vindo ao Café da Manhã em Viagem. Bom dia, Gonçalo. Antes de mais, obrigado pelo convite. E sim, é como disseste, ando nesta viagem já há 6 anos e meio. Neste momento vivo na China. Bem, estou em Portugal em quarentena, não é? Mas vivo na China, estou a dar aulas de inglês lá. Também já fiz o mesmo no Vietnã. Dei aulas de inglês no Vietnã durante 7 meses. Neste momento estou na China há 1 ano e meio. E antes disso, a viagem começou quando emigrei para a Austrália. Não para ensinar inglês, obviamente. Vivi também na Austrália durante 7 meses, sensivelmente. Na Irlanda durante 1 ano e meio e também na Polónia. E pronto, a minha viagem basicamente tem sido esta, desde que saí de Portugal, que ainda não parei. Venho a Portugal, passo aqui algumas temporadas, 1 mês, 2 meses, 15 dias, mas pronto, escolhi este estilo de vida porque me permite viver fora, absorver culturas, viajar entre, digamos, países onde vivo, como normalmente entre mudar de um país para o outro, às vezes chegam a estar, por exemplo, entre a Polónia e o Vietnã, tive 1 ano e 4 meses a viajar. E pronto, escolhi este estilo de vida para já. Estou na China, o contrato são de 2 anos e depois da China tenho alguns projetos para viajar, que agora está tudo adiado, não é? Devido ao Exatamente. nosso amigo, estamos todos na mesma situação. É verdade. E pronto, basicamente é isso. Faz parte. Hugo, diz-me, tu como é que surgiu esta ideia de dar aulas de inglês, agora especialmente na China, mas sei que também já tiveste a dar aulas de inglês no Vietnã. Como é que este bichinho surgiu? Houve alguma influência de alguém? Fala-nos um bocadinho, porque eu sei que tu quiseste fazer uma viagem no início que ia ser uma experiência, ia ser algo temporário. Já estamos há 7 anos nesta brincadeira. Sim, pronto, basicamente recuando um bocadinho até ao início da viagem, eu de formação sou professor de Educação Física, estava em Portugal já a dar aulas há 8 ou 9 anos, está numa situação não muito agradável, recibos verdes, um contrato aqui, outro contrato ali, era complicado ser colocado naquela altura, então chegou uma altura, depois de 2 anos sem colocação, que disse, tenho que dar uma volta na minha vida e preciso de uma experiência. Pronto, então ter escolhido a Austrália, pensei, olha, se é para ir para longe, se é para ir para fora, que seja para longe. Então não podia ter começado mais longe. Depois da Austrália tudo parece logo ali, não é? Tudo parece pertíssimo. Claro. E pronto, fui para a Austrália, fui estudar inglês, basicamente, fui melhorar o inglês, porque tinha isto em mente de poder um dia ensinar inglês, mas então quis tecnicamente aperfeiçoar um bocadinho mais, tirei lá uns cursos também, porque devido ao visto, ser mais fácil estar lá tendo um visto de estudante, depois também estive a trabalhar, no restaurante, uma série de coisas, para ajudar a amortizar o investimento, não é? Pronto, e se alguém me influenciou, eu já tinha isto em mente, mas houve uma pessoa lá, curiosamente, um dos professores de um dos cursos que tirei, que tinha andado a fazer exatamente o mesmo. E eu gostei, um tipo da minha idade, na altura, estava de regresso à Austrália, depois de ter estado tipo, em 7 ou 8 países também, a dar aulas de inglês 1 ano em cada um. E aquilo ficou-me assim um bocado no gosto. Assim, isto é um estilo de vida interessante. Tipo, dava aulas 1 ano, depois viajava 6 meses, depois ia outro ano para outro país. Pronto, e aquilo ficou-me mais ou menos, eu assim, se calhar vou adotar isto para estilo de vida, mas sabia que era um processo moroso, não é? Portanto, estive lá então 6, 7 meses na Austrália, o meu inglês era razoável, mas melhorou bastante na altura. Depois da Austrália andei a viajar uns meses pelo Sudeste Asiático e regressei a Portugal. Regressei a Portugal, mas sem grandes perspectivas de aqui ficar. Portanto, surgiu a oportunidade de ir para Dublin, fui para Dublin, mexi lá as costas, sem trabalho, tinha lá uns amigos que me deram guarida, digamos, Exatamente. durante uns tempos até começar a trabalhar.
A ideia também era, pronto, era no fundo continuar a melhorar o inglês e ter um país de língua inglesa para, para poder continuar esta fase de aprendizagem, digamos. E, claro, a vida corre sempre ao contrário do que a gente planeia. Acabei a trabalhar numa farmacêutica a falar espanhol, porque eu sou fluente em espanhol, tive lá um ano e meio a trabalhar numa farmacêutica, no apoio ao cliente para a Espanha. Portanto, mas, obviamente, Ok. num país, acabamos sempre por, por a língua ir melhorando, obviamente. Pronto, acabou o projeto na Irlanda, porque a empresa, uma farmacêutica americana, foi comprada por outra e convidaram para dar formação na Polónia. Aceitei, as condições eram boas, assim, porque não, um país mais para viver. Acabei por estar quase 7 meses também na Polónia. Acabou a Polónia e aí comecei a ver, agora vou viajar, tinha, tinha juntado algum dinheiro, vou viajar, andei um ano e qualquer coisa a viajar, entre o Sudeste Asiático, o resto da Ásia, Índias, depois 3 meses e meio, quase 4, na América do Sul. Chegou a altura de, pronto, para o próximo passo. O próximo passo comecei a ver opções de, de inglês. Então surgiu o Vietnã. Também fui para o Vietnã sem trabalho, mas foi muito fácil, é muito fácil arranjar trabalho como professor de inglês no Vietnã. E por lá fiquei 7 meses. A ideia do Vietnã era mesmo apenas ganhar experiência na área, embora já tivesse experiência como professor de educação física, mas não como de inglês. Então assim foi, tive por lá 7 ou 8 meses, 7 meses e qualquer coisa no Vietnã, regressei a Portugal e aí comecei a sério à procura de trabalho na China. Na China já não iria sem trabalho, devido a vistos, não podemos ir para a China assim, pronto, não é? À vontade sem trabalho, ou vais com visto turístico e depois mudas, que não é aconselhável. Portanto, assim foi, procurei trabalho. Há muito trabalho como professor de inglês na China, há muita falta mesmo. É muito fácil conseguir esse trabalho lá. Os requisitos, às vezes as pessoas perguntam, pá, basta teres uma licenciatura e um certificado chamado TEFL, que podes tirar online. O meu foi tirado online. A licenciatura é obrigatória, senão não consegues ter um visto legal para trabalhar. Pronto, e assim foi. Assim foi, consegui trabalho. Neste momento estou lá num jardim de infância. Os meus alunos têm entre 2 e 5 anos e estou satisfeito. Pronto, neste momento estou à espera de que as escolas recomecem, porque fecharam no início de janeiro para o Ano Novo Chinês e ainda não abriram Então, a abrir. devido ao vírus. E pronto, e tem sido assim esta viagem de 6 anos e meio. Né? Começou com uma ida para a Austrália e, e neste momento estou aqui à espera de poder regressar à China para encerrar o capítulo e Hugo, tenho quem aqui sabe, algumas perguntinhas para te fazer. força. Enquanto estavas a falar, estava-te a ouvir aqui muito atentamente. Diz-me uma coisa, sentiste uma grande diferença, por exemplo, relativamente ao ensino? Okay? Eu sei que é um ensino diferente, o ensino que tu tiveste em Portugal e o ensino na China. Eu queria que tu me falasses um pouco sobre essa diferença, se existe uma diferença muito grande, e qual é que foi também a tua adaptabilidade, a tua forma de adaptação, a tua capacidade de adaptação à China, propriamente é a cidade onde tu vives. Se existe mais gente, mais portugueses a viver nessa cidade também, fala-nos um bocadinho dessas diferenças entre um país e outro, principalmente aqui na parte da educação e na parte da tua vida em geral. A nível de ensino, não tenho grandes bases de comparação, porque em Portugal estava a dar aulas em escolas públicas. E na China estou num jardim de infância, num infantário privado. Portanto, uma coisa para miúdos de classe alta lá. Portanto, não tenho grande base de comparação a nível de ensino. A nível de Vietnã, sim, posso comparar porque dei aulas em escolas primárias públicas. Aí, sim, posso estabelecer alguma comparação. Se é que pode haver, não há. Não há, porque posso dizer que as turmas no Vietnã tinham entre 50 e 60 alunos, em cubículos que em Portugal eu daria para 20, 25 alunos, percebes? Sem ar-condicionado, com 30 e qualquer coisa graus, não é fácil. Não é fácil. Em relação à China, não tenho muito contacto com a escola pública porque estou no privado. E lá está, o meu horário de trabalho é idêntico ao das escolas públicas. Então não tive ainda a oportunidade de poder ter uma opinião assim mais formada sobre isto e poder estabelecer alguma comparação com o ensino público em Portugal. E em Portugal também nunca trabalhei no privado, portanto também não sei como é que as coisas
funcionam. A nível cultural, há choques, claro que há choques, é muito diferente, é muito diferente. Portanto, e também, como deves imaginar, uma coisa é nós irmos à China para viajar 2 ou 3 semanas a um mês, ficamos com uma ideia, outra coisa é viver lá, seja na China, seja em qualquer lado. Pá, eu já tive 10 ou 12 ou 14 vezes na Tailândia, se calhar um total para aí de 6 ou 7 meses, e acho que, por exemplo, o facto de ter vivido 6 meses no Vietnã, conheço muito melhor o Vietnã do que conheço a Tailândia. E estive em muitos mais sítios na Tailândia do que estive no Vietnã. Mas tu, quando vives, tu vais sempre ao mesmo supermercado, à mesma mercearia, tu acabas por estabelecer contactos com vizinhos, é o arrendar uma casa, é o fazer um contrato da internet, ou da luz, ou da água. Eu agora na China não tenho esses problemas, porque, bom, basicamente a escola trata de tudo, mas no Vietnã tive que fazer isso tudo. E são coisas que tu vais absorvendo, as diferenças aqui e ali, vivendo lá. Nós, na perspectiva do turista ou viajante, moves-te de hotel em hotel, ou de guest house em guest house, e não tens que lidar tanto com isso. Claro, há sempre envolvência com as pessoas e com a cultura, mas é diferente viver, e é isto que eu gosto, e daí já, pronto, depois da China quero ir para outras paragens para poder conhecer um bocadinho mais eu prefiro, sei lá, estar um ano em 4 ou 5 países diferentes do que estar 5 anos no mesmo, percebes? Claro. E então, pronto, tem sido este o meu estilo de vida, daí também para poder conhecer um bocadinho da cultura, do viver no país, mais do que o viajar, o passar por lá, um mês ou dois, que seja. Hugo, fizeste aqui a ponte perfeita, porque eu ia-te agora fazer uma pergunta que é quais é que são os teus planos futuros? Aqui o café da manhã em viagem é perfeito porque o pessoal neste momento está em casa e eu quero ao máximo tentar subir o astral do pessoal, pelo menos a tentar visualizar e imaginar já as suas viagens no futuro. E eu quero que tu me fales dos teus planos, quais é que são os teus planos, se pretendes ficar muito mais tempo na China, se pretendes embarcar numa próxima aventura, fala-me disso. Olha, a ideia seria, antes desta situação toda, vamos ver como é que isto vai acabar, a ideia seria, após este contrato que termina em julho, eu arrancar numa aventura que estava toda planeada, mas que vai ter que ser adiada, que é a Rota da Seda, que era regressar da China a Portugal por terra, evitar voar. Pelo menos até Istambul. Pronto, começar lá em cima, em Xi'an, não é? Armado um bocadinho em Marco Polo, e terminar a aventura em Istambul. Pronto, esse era o plano inicial. Depois, passar algum tempo em Portugal, entre Portugal e Polónia, porque a minha namorada é polaca, passar algum tempo entre Portugal e Polónia e seguir para a América do Sul, porque eu há 3 anos e qualquer coisa andei por lá, também de mochila às costas, 3 meses e qualquer coisa sem voar, entre o Rio e Lima. Entre o Rio no Brasil e Lima no Peru. E a ideia agora ir para Lima e subir até ao México, também sem voar, dentro do possível. E essa viagem, e aí para fazer a ponto à segunda parte da tua pergunta, essa viagem seria também uma viagem para perceber qual é que será o nosso próximo país. Porque preciso fazer um corte, adoro o Ásia, mas preciso fazer um corte com a Ásia, depois de 2 anos na China, quase um no Vietnã e quase um ou mais entre várias viagens no Sudeste Asiático. E então a ideia agora é ir para um país latino-americano. E então essa viagem seria também, não só por passar nos sítios, mas, por exemplo, temos em mente 3 países: a Colômbia, a Costa Rica e o México. Claro, depois tudo vai depender de há trabalho, não há trabalho, os vistos, como é que é, facilidade. Isso tu nunca tiveste? Nunca tive, não. Okay. Eu daqueles lados fiz portanto, tive do Rio até Lima, corri aqueles países todos ali, mas depois na América do Sul, Colômbia, Equador e Venezuela, e os do Nordeste, Guianas e Surinames, também ainda não tive. Okay. Portanto, será estreia. E América Central também não. Estados Unidos sim, algumas vezes e muito tempo, mas de resto nada. E então a viagem seria também para aproveitar, pelo menos nesses 3 países, ficar um bocadinho mais tempo, talvez um mês, 2, em várias cidades para perceber há trabalho, não há trabalho, gosto desta cidade, não gosto desta cidade. Pronto, tentar perceber isso. Uma viagem tipo, também para explorar um bocadinho onde é que seria a minha próxima casa. Exatamente. Não te imaginas tão cedo a voltar o dito para casa, certo? Epá, gosto muito de cá Sabes uma vir. coisa? Eu desta conversa que eu estou aqui a ter contigo, eu não te imagino a voltar para casa tão cedo.
Porque, pá, eu estou a ver o brilho nos Nem teus eu, olhos, estou a nem ver, eu. tu estás tão apaixonado, pá, pela tua vida, por aquilo que tu tens feito. Epá, eu estou a adorar conhecer-te. Eu não conhecia o Hugo, eu tinha visto, aliás, eu tinha visto uma publicação do Hugo num outro grupo. E eu fiquei super curioso sobre a história do Hugo, acabámos por nos tornar amigos e por falarmos um bocadinho, apesar de não ter sido muito, no Facebook. Mas a verdade é que eu, quando decidi a criar este café da manhã em viagem, eu quis logo convidar o Hugo e disse, olha, Hugo, não tens hipótese, vai ser a estreia, porque eu quero saber um bocadinho mais sobre ti. Sei também, Hugo, que tu fizeste uma viagem, e eu quero que partilhes isso com o pessoal, porque eu acho que isso é das maiores aventuras que o pessoal vai gostar de ouvir, nos cafés da manhã em viagem de todos. Foi, tu tiveste na China, penso que foi na China, e depois foste para as Filipinas, uma diferença de 50 graus e a mochila era a mesma. Falando sobre isso. Sim, eu agora nestas últimas férias, portanto, acabei as aulas no dia 10 de janeiro, no dia 11 arranquei para o norte da China, onde estavam 20 graus negativos, porque a ideia foi ir à Coreia do Norte, onde fui, onde acabei por ir. Tive 3 dias na Coreia do Norte, a temperatura dava um bocadinho mais amena, estavam para aí 10 ou 15 graus negativos, só entre aspas, obviamente. E depois regressei à China, fui para Pequim, eu já conhecia Pequim, mas tive pela terceira vez em Pequim, na muralha, também pela terceira vez, e depois as férias, digamos, o maior bolo, onde passei praticamente 3 semanas, foi nas Filipinas, onde estavam 30 e qualquer coisa graus, portanto houve ali uma amplitude térmica de 50 e qualquer coisa graus, e sim, consegui com o mais minimalista possível, com uma mochila tinha 4 kg e tal, ou 5, porque também me facilitou o facto de ter escolhido primeiro o frio e depois o calor. Então a mochila basicamente só tinha roupa para clima quente, portanto roupa muito leve, t-shirt, dois calções, boxers, pronto, por aí. A roupa para o frio ia o máximo vestida, não é? Claro. Quando cheguei às Filipinas, quando aterrei em Manila, acho que estavam 28 graus às 2 da manhã, tinha saído de Xangai, o que eu fiz foi despir uma camisola e um hoodie que tinha, mais quentes, dobrei, deixei numa casa de banho, pode alguém precisar, as coisas estavam velhas, usadas, mas não estavam, pronto, poderia ser usável, não é? E então deixei lá, não acredito que aquilo venha a ser útil num país tão quente como as Filipinas, mas pronto, foi a minha forma também para não desperdiçar, para não deixar no lixo. Se alguém vir que aquilo não é necessário, pronto, que faça o favor, que tenha feito o favor de deitar fora. Mas Mas fizeste a assim tua não boa pesou, ação. não pesou na consciência. E logo aí, pronto, houve uma redução enorme de roupa, não é? Portanto, tirei tudo o que tinha vestido e tive que vestir qualquer coisa mais leve, e a mochila que ia cheia começou a baixar um bocadinho. Entretanto, era suposto voltar à China, não voltei, as aulas foram canceladas, os voos foram cancelados, regressei à Polónia. Aterrei na Polónia com 1 ou 2 graus negativos e a mochila com 2,5 kg. Claro, tive que ir às compras, não é? Porque tinha frio. Mas agora, no mês, quase um mês de viagem que andei por ali, deu perfeitamente uma mochila. Deu perfeitamente uma mochila com 5 quilos. Perfeito. 5 quilos chegou perfeitamente. Não, não. Tornaste possível. Levas muita roupa, Sim, sim, foi. muitas t-shirts contigo, como é que tu fazes relativamente, por exemplo, à lavagem da roupa? Explica-me. Olha, eu levo muita coisa comigo. Eu, com o tamanho da mochila, às vezes até me surpreendo. Não tenho a tua arte a dobrar, nos vídeos que tu já mostraste, não tenho essa arte. Pronto, enrolo, não é? Enrolo as t-shirts o mais possível, mas pá, vou lavando. Se ficar uma noite num sítio só, não. Mas se ficar pelo menos 2, a primeira coisa que faço antes de dormir a primeira noite é lavar. E depois as coisas vão secando e vão, especialmente se for um clima, assim, se for um clima quente, seca com o calor exterior. Se for um clima frio, seca nos aquecimentos centrais. Portanto, há sempre maneira. Não, se for para uma viagem, fiz muitas viagens, 2, 3 meses, não tenho roupa para levar 2 meses. Eu não tenho 60 t-shirts. Portanto, de qualquer forma, tenho que ir lavando. Então, em vez de levar muita coisa, comecei a fazer isto porque, sabes que nisto de viajar com pouca roupa, o peso é um inimigo da mobilidade. E então, quanto mais leve eu me sentir nas costas,
pá, mais facilmente me movo e tenho menos dores nas costas. É diferente carregar 5 ou 6 quilos do que carregar 20. Claro. E pronto, já não consigo viajar de outra forma. Já não consigo viajar de outra forma. Exatamente. Hugo, adorei a conversa, foi tudo fantástico. Sei que tu tens, eu quero que tu fales só apenas da paixão, aliás, não é apenas, é da tua paixão pela música. Sei que tu tens uma ligação grande à Irlanda, tu já falaste sobre isso, eu quero também que tu partilhes um bocadinho sobre essa paixão grande. Tu tens com a Irlanda e com um outro hobby, que é a música. Quer que nos fales um bocadinho sobre isso? E quero também que tu nos digas onde é que o pessoal pode seguir, onde é que o pessoal pode saber mais sobre ti. Onde é que o pessoal pode te contactar, por exemplo, eu preciso de dicas para a China, para o Vietnã, eu preciso de dicas como é que eu posso dar aulas em qualquer parte do mundo. O que é isso do TEFL? Fala-nos primeiro sobre essa tua paixão da Irlanda e depois parte para essa, onde é que o pessoal te pode contactar. Sim. A minha paixão pela Irlanda é desde os meus 10 anos, que foi quando eu comecei, quando alguém me introduziu os YouTube. E desde essa altura que sou fã de YouTube, já vi aí cerca de 60 concertos de YouTube em mais de 20 países. Tenho um meu grupo de amigos, a minha tribo, como eu lhes chamo. Os meus amigos nucleares, conheci-os também, sofrem da mesma doença e viajamos juntos, passamos férias juntos. A coisa é de tal forma que já falamos de tudo menos dos YouTube. Os YouTube já se tornaram secundários. Mas tudo começou com eles. Lembro-me eu em 93, com 17 anos, eu tenho 44, com 17 anos fui sozinho para Londres à procura de bilhetes para ver uma turnê, que foi para mim a melhor turnê de sempre, percebes? Em 93 não tinha bilhetes, fui sozinho e pronto, consegui enganar os meus pais para ir sozinho para Londres nessa altura que não era fácil. Não tínhamos o mundo no bolso, não é? Num telemóvel, mas correu tudo muito bem, consegui bilhetes para ver um concerto deles em Wembley, foi talvez a melhor noite da minha vida. E depois, pronto, isto depois tudo aliado com viagens. Depois em 97 estive na Alemanha, também fui viver na Alemanha. Em 2005 vi-os, sei lá, em 7 ou 8 países e em cada turnê que havia. Portanto, isto já a partir de 2005, já sempre acompanhado com um grupo de grandes amigos. Temos um grupo muito grande. Inclusive agora em dezembro estive no Japão, conseguimos juntar lá uma mini trio de 8 ou 9 pessoas. Ficámos todos no mesmo apartamento e estive lá a ver 2 concertos deles. E pronto, é uma paixão, não se explica. Em relação à tua... paixões, não é? Acabas por ali a paixão da viagem, porque acabas por ir ao destino, por exemplo, acabas por ir a Tóquio, conhecer Tóquio e ires ao concerto. Exatamente. Tive uma semana em Tóquio, vi 2 concertos, pronto, basicamente. Os concertos levaram-me 2 noites e tive lá uma semana a usufruir daquela cidade maravilhosa. E onde me podem encontrar? Eu escrevo umas coisitas sobre umas parvoíces, como eu costumo dizer, numa página no Facebook chamada Ensinar Inglês pelo Mundo. Pronto, tem algumas dicas de como é que eu entrei neste mundo, explico tintim por tintim em alguns posts. O tirar o TEFL, em que páginas se pode procurar o trabalho, os passos mais ou menos detalhados para a pessoa poder dar aulas de inglês na China de forma legal, os documentos que são necessários. Já fiz vários posts sobre isso, de vez em quando vou fazendo um refresh com mais informação. E depois outras curiosidades do país, pronto, história das cidades fantasmas. Por exemplo, quando cheguei à minha cidade, que é uma cidade minúscula, descobri que aquela cidade é a capital mundial da laranja. E foi um português que há 300 anos, que era governador de Macau, foi àquela cidade minúscula na altura e trouxe 2 laranjeiras para Lisboa e daí depois Portugal ter começado a exportar laranja para o mundo, nomeadamente para o Brasil, nomeadamente para o sul do Mediterrâneo. Não sei se sabes, por exemplo, a palavra laranja em muitas línguas diz Portugal ou Portucale. Por exemplo, em grego, em turco, em romeno, de laranja é Portugal ou Portucali ou Portugali, qualquer coisa assim, porque nós introduzimos lá a laranja. E, curiosamente, foi um governador de Macau que visitou a minha cidade, que é uma cidade, para os padrões chineses, é uma aldeia. Tem para aí quase 1 milhão de habitantes, mas não está no top 100 de cidades na China. Pronto, vou contando curiosidades dessas na minha página, tenho outras também. Comecei a página quando estava no Vietnã. Tenho outras curiosidades também sobre o Vietnã e pronto, estão todos convidados a dar lá um saltinho e a ler as coisas
ensinar inglês pelo mundo, ou não. Hugo, E pronto, basicamente isso. Não tenho blog, não tenho sites, então mas é tens onde uma eu página vou onde o pessoal escrevendo. pode ver o teu trabalho e onde pode te contactar se tiver algumas dúvidas. Bem, claro que Isso é sim. mais importante. Hugo, adorei. Não podia ter Também começado foi um da melhor prazer. forma. Foi um prazer ouvir-te. Foi um prazer saber um bocadinho sobre ti, sobre a tua história. Só se tiver alguma questão, Hugo Martins, ele terá todo o prazer em responder a qualquer questão que vocês tenham aqui nos comentários. Mais uma vez, Hugo, muito obrigado pela disponibilidade e por fazeres parte Obrigado pelo da minha convite, foi um viagem. prazer Depois estar a uma falar história contigo. também. Tudo bom, Hugo, e vamos estando em contacto. Igualmente. Um grande abraço. Obrigado.